Sim, Rogério Ceni corre risco de demissão ao longo dessa segunda-feira no Flamengo e no vídeo de hoje do canal do Nicola te trago mais detalhes. Também quero te atualizar sobre a situação de Fernando Diniz. Será que ele também está ameaçado depois de mais uma derrota no tricolor? Por falar em São Paulo, eu vou te contar sobre um atleta que pertence ao São Paulo, está indo para Portugal e vai fazer com que o tricolor recupere quase toda a grana investida. Para completar, preciso te atualizar sobre o que há de verdade no interesse do Corinthians em Germancano, atacante do Vasco. Vou falar também sobre Jorge Sampaoli, que se tornou a figura mais cara do futebol brasileiro em 2021. E por último, vou te falar sobre os números de Botafogo e Curitiba praticamente rebaixados para a segunda divisão. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo para você que gosta de futebol. Por quê? Porque o OneFootball vai te manter informado ao longo de todo o dia sobre as principais notícias, os principais acontecimentos do mundo da bola. Se você ainda avisar o OneFootball, o time que você torce, ele vai te atualizando também sobre as principais novidades a respeito do seu clube do coração, e as vantagens não terminam por aí. Com o OneFootball você pode assistir de graça aos jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. Sim, sem pagar qualquer centavo. O OneFootball se tornou a casa da Bundesliga e da Ligue 1 no futebol brasileiro. Então, para não ficar fora dessa, baixe o OneFootball, pegue o link na descrição desse vídeo. O OneFootball é absolutamente de graça e serve para qualquer celular. Bora começar o vídeo falando sobre Curitiba e Botafogo, o último e o penúltimo colocados do Campeonato Brasileiro, com campanhas horrorosas. E estão rebaixados ou praticamente rebaixados, de acordo com os especialistas. O 538, que é um site de estatísticas que usa probabilidades, um site muito usado lá na ESPN, ele dá como 98% a chance de o Curitiba ser rebaixado e 96% a chance de o Botafogo ser rebaixado. E o Rodolfo Rodrigues, que também trabalha lá na ESPN, trouxe um dado relevante. Ele comparou as piores campanhas do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro, nesse formato com 20 clubes, depois de 29 rodadas. E o Curitiba e o Botafogo já aparecem entre os 10 primeiros. A pior campanha de todos é do América de Natal, que só tinha 16 pontos no ano de 2017. Já Avaí, Paraná e Náutico, em anos diferentes, chegaram a essa 29ª rodada com 17 pontos. O Curitiba aparece com a 9ª pior campanha nessa sequência. 22 pontos conquistados depois de 29 jogos, e o Botafogo tem a 10ª pior campanha da história do Campeonato Brasileiro com 23 pontos. O Botafogo perdeu para o Vasco da Gama no Clássico do Rio, e o Curitiba havia empatado em 0-0 com o Atlético Paranaense no dia anterior, no sábado. Dois times afundados na zona do rebaixamento, muito distantes do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Esse primeiro time hoje é o Fortaleza, que é o 16º colocado com 32 pontos, ou seja, Curitiba está a 10 pontos do Fortaleza, o Botafogo aparece a 9 pontos do Fortaleza, ambos. Tanto o Botafogo quanto o Curitiba só fazem mais 9 jogos e já podem começar a planejar a respeito da Série B em 2021. E só para completar também, de acordo com o 538, os favoritos para ficarem com as duas últimas vagas do rebaixamento são Goiás com bastante chance, 83% de chance de rebaixamento, e o Sport, que tem conseguido alguns bons resultados nas últimas rodadas. O Sport aparece com 39% de chance de cair. Já o Bahia, que hoje está no Z4, tem 31% de chance, o Vasco aparece com 22% e o Fortaleza com 21%. Esses são os principais candidatos ao rebaixamento, de acordo com o 538. Bora falar agora sobre Germancano e a possibilidade de o atacante argentino, que faz sucesso com a camisa do Vasco, virar reforço do Corinthians. Te juro que eu nunca havia escutado nada a esse respeito, até que na live de ontem aqui no canal do Nicola, vários torcedores do Corinthians me perguntaram a respeito de o Cano sendo contratado pelo Timão. Passei a mensagem para o Roberto de Andrade, que é o novo homem forte do futebol do Corinthians. Ele vai ser o diretor de futebol depois de já ter trabalhado nessa função em outros tempos e também depois de já ter sido presidente do Corinthians. Antes de falar sobre a resposta dele, deixa eu só dar uma atualizada sobre a história do Cano e o Corinthians. Antes de fechar com o Vasco da Gama na temporada passada, no ano passado, para ser mais preciso, em 2020, ele foi oferecido para o Corinthians, para o Palmeiras e para o São Paulo. Ele havia ficado livre do contrato que tinha no futebol colombiano, mas nenhum dos três grandes de São Paulo deu muita bola para o Cano, consideraram ele muito baixinho, de um currículo duvidoso, e acabaram abrindo mão do centroavante, que tem
um salário médio de R$300 mil por mês. Quando eu falo em salário, eu ainda estou incluindo direitos de imagem, luvas, todas as bonificações. Tudo que o Cano recebe gira na casa dos R$300 mil mensais. E os números dele são bem positivos, 21 gols marcados em 41 partidas, é uma média superior a meio gol por jogo. Pois bem, perguntei para o Roberto de Andrade e o Roberto assegurou que não há a menor possibilidade de o Cano ser contratado, ou melhor, que desde que ele assumiu a condição de diretor de futebol do Corinthians há pouco mais de uma semana, em nenhum momento se discutiu a possibilidade de o Cano ser contratado. Ele até me perguntou de onde teria surgido essa história, porque o Cano nunca foi assunto interno. Também perguntei a respeito do Vina, esse é um nome um pouco mais forte e especulado no Corinthians já há mais tempo. Vale a lembrança de que o Vina foi o autor de um dos gols da vitória do Ceará contra o Flamengo no Maracanã, vitória nesse domingo, e também de acordo com o Roberto de Andrade, nessa uma semana, à frente do departamento de futebol, nem o Wagner Mancini, nem o Duílio Monteiro Alves, o Mancini o técnico, o Duílio Monteiro Alves o presidente, nenhum deles comentou ou falou nada a respeito do Vina. Bora falar agora sobre o São Paulo, daqui a pouco vou te contar a respeito das chances de o Fernando Diniz ser demitido. Antes, uma informação exclusiva. Também durante a live me perguntaram sobre a situação do goleiro Jean, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Atlético Goianiense. Durante a live mandei uma mensagem para o Adson Batista, que é o presidente do Atlético, ele demorou um pouquinho para me responder, até porque o Atlético estava jogando, e o Adson afirmou o seguinte, abre aspas, tenho muito interesse que o Jean continue, mas vejo com muita dificuldade. Ele fez um campeonato muito bom e está bastante visado, fecha aspas. O que eu fiz? Entrei em contato com um representante do Jean para saber que oportunidades, que ofertas seriam essas de times interessados no Jean. E essa pessoa me confirmou que além do Atlético Goianiense, há um outro clube brasileiro de olho na possibilidade de comprar o Jean do São Paulo em definitivo. Ele não quis abrir nomes, mas falou que a tendência é que o Jean vai jogar em Portugal. Tem pelo menos 2 times de razoável nível interessados na compra do Jean. Perguntei para esse representante do Jean qual seria o valor que o São Paulo gostaria para negociá-lo. 1 milhão de euros ou quase 7 milhões de reais. Vale a lembrança de que quando o São Paulo o comprou do Bahia, o São Paulo gastou 6 milhões de reais por 75% dos direitos econômicos. Também ficou combinado na época que se o Jean atingisse 60% dos jogos como titular no período entre janeiro de 2018 e junho de 2019, o São Paulo era obrigado a comprar os outros 25% que pertenciam ao Bahia por mais 4 milhões de reais. O Jean não atingiu esse nível de 60%, ou seja, o São Paulo se manteve com 75% dos direitos econômicos e não gastou mais esses 4 milhões de reais. Se o martelo for batido com algum clube português, por exemplo, por 1 milhão de euros, o São Paulo fica com 75% desse valor e praticamente recupera aquilo que investiu no Jean. Jean que passou a ter um clima bastante ruim e fechou suas portas no São Paulo depois daquele episódio com sua ex-mulher que o acusou de agressão nos Estados Unidos. Agora sim, agora falar a respeito de Fernando Diniz, outra pergunta bastante feita é se ele corre o risco de demissão. Conversei com 2 pessoas importantes dentro do departamento de futebol do São Paulo e ambas disseram que a chance é 0. Descarte qualquer possibilidade de o Fernando Diniz ser demitido. Ele não caiu em momentos muito mais complicados para o São Paulo, como por exemplo eliminações para o Mirassol, na fase de grupos da Libertadores da América, para o Lanús tomando gol na última bola num jogo no Morumbi, enfim. Diante de todas as circunstâncias e com o São Paulo ainda líder do Campeonato Brasileiro, nem o Júlio Casares, nem o Carlos Belmonte, o Júlio presidente, o Belmonte o diretor de futebol, nenhum deles pensa na possibilidade de demissão do Fernando Diniz, apesar de todos terem ficado bem bravos com a derrota por 1-0 para o Santos dentro do Morumbi, o Santos jogando com um time reserva. Santos de olho na partida contra o Boca, marcada para quarta-feira. São Paulo, de acordo com o 538, lembra do site que eu te contei agora há pouco? Site que é especialista em estatísticas e projeções baseados em matemática. São Paulo segue sendo favorito ao título com 47% de chance. O que chama a atenção é que quem aparece em segundo é o Flamengo com 16%. O Atlético Mineiro é só o terceiro com 15% de chance. Já o Internacional, que hoje é o vice-líder, surge apenas com 11% de chance, o Palmeiras tem 6% e o Grêmio 5%. E eu já não consigo ver o São Paulo tão favorito assim. Não acho que o São Paulo tem quase 50% de chances, até porque o Tricolor nas 3 últimas partidas jogou bolinha. Na eliminação contra o Grêmio, na derrota por 4-2 para o Red Bull Bragantino e mais uma vez agora contra o Santos. E o pior é que a tabela é bem complicada. O São Paulo no próximo domingo enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba e o jogo seguinte é contra o Internacional em casa. O Inter tem uma partida relativamente fácil contra o Fortaleza como mandante na próxima rodada. Se o Inter vencer e o São Paulo perder, eles se enfrentam no Morumbi em igualdade de pontos, ambos com 56 pontos.
Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli, que passou a ser, a partir de 1º de janeiro, a figura mais cara do futebol brasileiro. Aí você deve estar se perguntando por que, Nicola, se ele continua no Atlético e não houve nenhuma mudança no contrato. Houve sim, embora pouca gente saiba, havia uma cláusula no contrato que garantiria ao Sampaoli e aos membros da comissão técnica uma mudança importante no contrato. É que no primeiro ano de vínculo do Sampaoli com o Atlético, no ano de 2020, ele e os seus membros da comissão técnica ganhavam um valor fixado do dólar. Independentemente das oscilações da moeda estrangeira, eles continuavam ganhando o mesmo valor. A partir de 2021, ficou combinado em contrato que o Sampaoli teria direito a receber o valor do dólar no dia. Então, por exemplo, se o Atlético tem o hábito de fazer seus pagamentos no dia 10 de cada mês, é no dia 10 que você vai conferir o valor do dólar e vai fazer a conversão em cima do valor de $400 mil por mês. É esse o salário do Sampaoli. O dólar fechou na última sexta-feira a R$ 5,42. Você multiplica 5,42 por 400 mil e chega ao valor de R$ 2.200.000. É esse o salário que terá o direito o Sampaoli no mês de janeiro. Com esses 2.200.000, ele passa a ser a figura mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando o Gabigol, que ganha 1.600.000 por mês no Flamengo, e ultrapassando também o Daniel Alves, que ganha R$ 1,5 milhão no São Paulo por mês. Só para completar, tem outro dado importante envolvendo o Sampaoli. Os membros da comissão técnica dele, somados, ganham $150 mil mensais a partir de janeiro também, sem essa fixação do valor do dólar. $150 mil hoje, com essa cotação de R$ 5,42, equivalem a mais ou menos R$800 mil. Ou seja, o pacote Sampaoli vai sair por mês algo na casa de R$3 milhões. O que eu quero dizer com isso? Que ele é extremamente caro e a partir daí vai ter de ser cobrado por tanto valor. E o Atlético Mineiro, que voltou à briga pelo título do Campeonato Brasileiro, especialmente depois dos tropeços de São Paulo e Flamengo, vai passar a ter mais obrigação ainda, especialmente por parte do São Paulo, graças a essas cifras. O Atlético hoje é o terceiro colocado, 49 pontos ganhos, está 7 pontos atrás do São Paulo e aparece a 4 pontos do Internacional, tem 2 jogos a menos do que ambos. Um desses jogos vai ser disputado na noite dessa segunda-feira contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O outro jogo é contra o Santos, que vai ser disputado mais pra frente. Os próximos jogos do Atlético Mineiro. Depois do jogo com o Red Bull Bragantino fora, recebe o Atlético Goianiense e visita o Grêmio. É o Galo precisando de resultados, até porque o investimento foi bem alto. Para fechar o vídeo falando sobre Rogério Ceni e a possibilidade real dele ser demitido ao longo dessa segunda-feira. Não pegou nada bem a forma como o Flamengo se apresentou na derrota por 2-0 contra o Ceará no Maracanã, mais um tropeço do rubro-negro, que hoje é o 4º colocado, 49 pontos ganhos. O Flamengo está começando a correr risco até de não se classificar para a Libertadores de forma direta. Isso porque o Grêmio, que é o 5º, também tem 49 pontos, só perde no critério de desempate, número de vitórias. O Flamengo tem 2 vitórias a mais do que o Grêmio. E o Palmeiras, que é o 6º, tem 47 pontos e um jogo a menos. Se o Palmeiras vencer esse jogo a menos contra o Vasco, o Palmeiras ultrapassa o Flamengo e joga o rubro-negro para o 5º lugar. Outras coisas que jogam contra o Rogério Ceni, ou que jogam a favor de sua demissão. O Rogério Ceni tem no rubro-negro seu 2º pior aproveitamento como treinador. O aproveitamento dele atual só é melhor do que na passagem pelo Cruzeiro, time que foi rebaixado na temporada passada. Atualmente, à frente do Flamengo, ele tem 44% dos pontos conquistados. A curiosidade é que o melhor desempenho dele é contra o time, ou pelo time com menos capacidade financeira. O Fortaleza, onde ele teve 60% de aproveitamento dos pontos, no São Paulo o aproveitamento beirou 50%. Outras coisas que pesam muito a favor da demissão do Rogério Ceni. Ele, desde que foi contratado, já calcula, ou já acumula 2 eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores da América e parece cada vez mais distante do título do Campeonato Brasileiro. Rogério fez um meia-culpa na entrevista coletiva e admitiu ter responsabilidade em cima dessa atual fase. Nas últimas coletivas, ele disparou contra vários atletas, não quis assumir muitas das responsabilidades e delegou isso para atletas, algo que não pegou bem com os jogadores, mas também com membros da comissão técnica e especialmente com dirigentes. No domingo, entendeu-se por bem que não era hora de demiti-lo. Todo mundo voltou para casa, tentou esfriar a cabeça e nessa segunda-feira vai haver pelo menos uma reunião entre os homens do departamento de futebol e os homens da diretoria do Flamengo para tentar discutir o futuro de Rogério Ceni.
O Flamengo só volta a campo na próxima segunda-feira, ou seja, tem uma semana para decidir o que fazer. O jogo é contra o Goiás fora de casa. E nessa segunda-feira, hoje, o Flamengo está de folga. O Rogério Ceni deu folga aos atletas. Nessa reunião, a avaliação vai ser a respeito dos 10 jogos que restam, para salvar ou não as contas do clube e também a temporada. Se o Flamengo conseguir reverter essa situação e for campeão, vai embolsar cerca de 33 milhões de reais como prêmio e vai conquistar pelo menos um dos títulos importantes que disputou. Se não vencer o Campeonato Brasileiro, vai amargar enormes prejuízos financeiros e esportivos, até porque o Flamengo saiu gastando muito dinheiro e perdeu várias receitas, como bilheteria, sócio-torcedor e também por causa das eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores da América. O que eu preciso te contar é que a pressão pela demissão do Ceni é muito grande. E não é uma pressão que vem apenas do lado de fora, de torcedores ou de influenciadores. Tem muitos dirigentes próximos ao presidente Rodolfo Landim que defendem a demissão de Rogério Ceni. Um dos argumentos daqueles que ainda querem a permanência do Rogério Ceni é a pergunta: quem contratar para o lugar dele? Há inclusive quem pense no Flamengo que a melhor solução seria colocar o Maurício Souza, que é técnico do Sub-20, à frente do time para as rodadas finais. Há, porém, dentro do próprio Flamengo, gente entendendo que o Maurício não tem capacidade para lidar com tamanha responsabilidade de 10 jogos absolutamente decisivos. De qualquer jeito, é importante fazer a ressalva de que nenhum dirigente rubro-negro apareceu para dar entrevistas depois do jogo. Nem o Marcos Braz, nem o Bruno Spindel, muito menos o presidente Rodolfo Landim, que só costuma aparecer na boa. Para completar de vez, sobre Rogério Ceni, vale a lembrança de que ele só conseguiu 4 vitórias à frente do rubro-negro. 3 desses 4 jogos com vitórias foram contra times na parte de baixo, na zona do rebaixamento: Bahia, Botafogo e Curitiba. Teve também uma vitória contra o Santos, num jogo em que o Santos entrou com o time totalmente em reserva. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo, só apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria sugerir que você vire membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro. Você vai clicar lá, escolher um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens, beleza? Nos vemos de tarde com mais notícias. Até lá, tchau, tchau!